Eu queria que você me contasse, tipo, quando você começou o canal Gay Nerd? A gente começou oficialmente faz fez um ano agora. Acho que o primeiro vídeo. O primeiro vídeo foi no dia do aniversário do meu irmão, foi dia 5 de abril, então deu um ano certinho agora. E por que vocês começaram a fazer? Tipo, qual foi a necessidade? Na verdade eram múltiplas necessidades. A primeira é que, como qualquer outro veículo de imprensa, a gente tinha a cobrança e a percepção, evidentemente, de que a gente precisava investir mais em vídeo. A Mundo Estranho já fazia vídeo há muito tempo, aliás, a gente foi um dos pioneiros aqui na Abril a fazer vídeo. Só que a gente não tinha testado ainda um formato que a gente percebia que era o formato de youtuber. E aí, entre as várias ideias que a gente tinha pra fazer, uma delas foi a que eu propus, que era essa, era fazer um canal gay e nerd, e com cara de youtuber, tanto que a gente grava na minha casa, a gente não grava aqui na Abril, como a gente grava os outros vídeos. E meu supervisor achou que era das ideias que a gente tinha proposto era a melhor, a mais viável, e de fato da série de vídeos que a gente fez é a mais bem sucedida. E como é que o público reagiu? A galera curtiu? Depende, cara, depende. É muito engraçado, a gente tem muito mais views no Face do que no YouTube, né? Até porque o nosso Face tem 1,7 milhão de pessoas. E o YouTuber é bem menos, a gente tem bem menos inscritos. E no YouTube é só amor, evidentemente. No Face também, majoritariamente também, mas aí tem sempre a galera que... Ah, mas o que isso tá fazendo aqui? Não entendo, pra que esse vídeo tem a ver com a Mundo Estranho? Achei que a Mundo Estranho só falava de ciência, enfim, que é uma questão recorrente, na verdade, com toda vez que a gente aborda qualquer tópico que as pessoas têm preconceito. Mas como é que funciona dentro da Mundo Estranho essa divisão? Tipo, porque a galera pensa mesmo que é só ciência. Os outros temas que vocês abordam? Eu acho que depende. A Mundo Estranho nunca foi uma revista científica. A Mundo Estranho é uma revista de curiosidades. Essas curiosidades podem ser científicas ou não. A gente tá. Pode ser sobre qualquer coisa. Sim, se for um assunto curioso e interessante para o nosso leitor, a nossa capa de abril agora é o filme dos Vingadores. Em teoria não é científico, né? Tem a ver com cultura. O que importa é que seja algo curioso para o nosso leitor e que ele possa descobrir um outro lado. E aí, nesse aspecto, assim, a Mundo Estranho sempre cobriu de tudo. A gente sempre teve... Graças a Deus, isso é uma das grandes vantagens da revista. A gente sempre teve um cardápio muito amplo de temas. A gente podia falar desde economia, até bicho, até ciência, tecnologia, coisa sobrenatural, corpo humano, comportamento, enfim. E a gente percebe, assim, o nosso público, obviamente, não está... Ele não existe no vácuo, ele existe dentro de uma sociedade, dentro de um contexto, e os temas que são discutidos na sociedade, esse público filtra e traz pra gente, eles também querem saber mais. Quando eu entrei aqui em 2010 como editor, se você falasse pra mim que a gente ia fazer muitas matérias sobre política, eu ia dar risada na sua cara, porque política é um assunto chato pra caramba, não vende revista. Nosso público não queria. E de 3 anos pra cá, considerando tudo que aconteceu no país, a gente recebe perguntas de política o tempo inteiro. É muito grande, assim, a demanda é cada vez maior. E questões sobre sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero, todas essas questões estão sendo discutidas o tempo inteiro na sociedade, e os nossos leitores trazem pra gente. Assim, a gente tem muito leitor gay também, a gente sabe disso, a gente tem pesquisa, a gente já sabia disso, então também não foi no escuro, digamos. E vocês tiveram... A gente estava vendo seu primeiro vídeo, que você fala que você escreveu aquela carta lá atrás. Você teve, tipo, quando você começou os vídeos, esse reconhecimento de volta? Tipo, pessoas Eu tive muito... Tem muita... É a parte, na verdade, é meio clichê, porque provavelmente todos os youtubers com quem você falar vai te dizer isso. Mas realmente é a parte mais surpreendente desse trabalho, assim. O quanto as pessoas... O quanto o fato de ser um vídeo em que você conversa diretamente com a pessoa, quanto isso mexe com a noção de intimidade e de confiança que a pessoa tem. É muito instantâneo. É bizarro. Então, mesmo nos primeiros vídeos, especialmente o primeiro, que é muito saindo do armário e tudo mais, e é meio que uma carta de compromisso do canal, eu recebi muita mensagem de gente, mas eu também era assim, pra mim também foi difícil. Então, dependendo do tema que eu abordo, especialmente quando é um assunto mais gay, menos nerd, tem uma participação muito grande de gente opinando. Esses dias eu li agora um comentário no YouTube de um leitor dizendo que
Eu fiz um vídeo sobre 5 filmes de ação que as pessoas consideram um filme pra macho e que, na verdade, tem um contexto homoerótico por trás. E aí eu conversei com um dos comentaristas que estava dizendo que não, que o Clube da Luta não era bem assim. Eu expus um pouco mais os argumentos, porque no vídeo estava super compacto. E aí ele falou assim, eu gosto muito dos seus vídeos, eu não sou gay e não sou nerd, mas eu gosto de assistir porque eu quero tentar criar minhas 2 filhas de uma maneira mais inclusiva. Então, assim, eu fiquei muito chocado com essa resposta, sabe? É muito positivo, é muito bacana. E você tem muito retorno negativo também? Não diretamente. Hater, né? Não, sim, mas não diretamente. Eu acho que o canal não é grande o suficiente pra ter muito hater, entendeu? O que mais acontece, como a gente publica no Facebook, vai parar no feed da pessoa e a pessoa faz algum comentário rápido, entendeu? Qualquer comentário homofóbico ou lesbofóbico ou transfóbico ou racista, enfim, a gente elimina na hora. Então, a gente tem essas coisas que são muito pontuais, mas ninguém nunca mandou mensagem do tipo, nossa, seu canal eu te odeio, enfim, vou te matar, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Coisas Não. desnecessárias. Não. Assim. E como você acredita, tipo, por que você vê que o mundo nerd tá crescendo agora? Por exemplo, teve um vídeo, eu não sei se você viu, que tipo, gamers famosos usaram, tipo, o nome pra entrar no jogo, um nome feminino. Eles ouviram umas coisas, tipo, absurdas. Sim, sim. Porque a mulher ouve muito nesse Sim. universo ainda e tal. Assim como Fizeram no começo do acreditem ano. que gays ainda ouvem muito nesse universo. Porque é um universo... Super machista, não é? A gente tem alguns membros a gente tem alguns comentários nesse sentido, tipo, mas se você é nerd, pra que você precisa dizer que é gay? Por que precisa ser as duas coisas? E aí, originalmente, a minha vontade original fala assim, porque o canal é meu, amigo, eu faço o que eu quiser. Se você não tá afim, você não assiste. Exato. Você nem tá pagando pelo canal, tá? É de graça. Mas que é isso, as pessoas ficam muito incomodadas quando você mexe com alguma coisa. O último vídeo que eu gravei quarta-feira agora, sobre masculinidade frágil, que é exatamente isso, quando você mexe com algo que o cara entende como um bastião da masculinidade, uma referência muito clara, a pessoa se sente ameaçada. E isso quando você vai falar super-heróis que são gays, ou super-heróis que têm uma versão gay, o cara não consegue aceitar de maneira nenhuma, enfim. Agora, com a questão das mulheres, é muito mais complexo e muito mais difícil do que o dos gays. Porque se eu entrar com o meu perfil num jogo, o cara não tem como saber se eu sou gay ou não, enfim. Agora, uma mulher é instantâneo, vai ouvir a voz, enfim, e aí os dois extremos, né? Ela tem tanto desprezo, tipo, você não é uma jogadora de verdade, você não é boa jogadora, você não pode ser nerd. Ou o contrário, aí vai pro, e aí, gostosa, putz, o que você vai fazer? Vamos se encontrar, me dá seu WhatsApp, é o assédio de outra maneira. E é um reflexo da nossa sociedade. Enquanto a gente tiver gente que ainda vai me dizer com todas as forças que não há necessidade das mulheres serem feministas e que feminismo é uma invenção que não é necessária, a gente vai continuar tendo essa mentalidade babaca, né? Não tem como. Mas você acha que esse nicho específico tem melhorado? Eu tenho a impressão de que todos os nichos têm melhorado. São passos de tartaruga, imagino eu, mas todos eles têm melhorado. Essa discussão não existia 10 anos atrás, entendeu? E tem uma cobrança cada vez maior, a gente percebe as grandes empresas na área geek estão dando exemplo nesse sentido. A gente vê a Marvel, por exemplo, entendendo que, olha, se a gente vai lançar uma série do Pantera Negra, tem que ser escrito por um negro, tem que ser desenhado por um negro, esse cara vai entender melhor essa questão. Se a gente vai lançar uma personagem que é eminentemente feminista, putz, vamos colocar uma mulher para falar sobre isso, entendeu? E quando mesmo. é lógico, e quando as mídias sociais têm alguma reação negativa, eles são muito rápidos já para pontificar, tipo, olha, a gente não vai aceitar esse tipo de coisa, é assim, você lida com isso, você não quer, vai embora. Entendeu? Então, as grandes empresas estão sendo cobradas disso, estão de olho nisso, sabem que isso é importante. E as pessoas que estão chegando no poder nesses lugares também têm essa mentalidade, já foram criadas numa outra época, numa outra fase, enfim. E por que você acha que o público nerd está crescendo tanto? Que assim, eu digo pela Comic Con, eu vou usar ela como exemplo, eu sempre uso. Esse evento é gigantesco, cresceu absurdamente. Cara, é uma
circunstância climática, digamos assim, sabe? Tipo, não acontece uma tempestade só porque tem certa temperatura, porque tem certa massa de ar, enfim, tem que ser uma série de fatores que meio que se alimentam para isso acontecer. O grande motor do crescimento da cultura nerd, assim, inegavelmente é o cinema. A gente teve uma grande mudança de paradigma 20 anos atrás, que são os filmes de super-heróis, quando eles começaram, e que hoje é o patamar de sustentação. A gente tem, sei lá, 5 filmes de super-herói por ano, assim, tá até um exagero. Que, obviamente, o que mostrou? Mostrou várias questões. Primeiro, que havia um público que estava interessado nisso, já tinha um público que tinha anos de interesse nisso, estava com essa demanda reprimida, queria ver os personagens no cinema. E segundo, que isso era viável para as outras pessoas que também nunca viram. Então, as pessoas que nunca assistiram, você pega aí um melhor exemplo, o Guardiões da Galáxia, que era uma série minúscula da Marvel, assim, muito menor até do que o Homem de Ferro, quando o Homem de Ferro começou o MCU. O Guardiões da Galáxia ninguém lia. Entendeu? E os caras conseguiram transformar esse grupo de personagens nível Z na escala da empresa em grandes propriedades, assim, cara, personagens que vendem bonequinho, vendem camiseta, vendem gibi, vendem filme, vendem tudo. Então, o cinema ajudou a criar essa cultura geek. Só que, obviamente, ela existe já os heróis da resistência que existem há muito tempo antes disso, né? Todo mundo que comprava quadrinhos antes, sempre foi um setor em crescimento, inclusive no Brasil. Então, a internet, evidentemente, também é um fator essencial para isso. A gente não teria essa massificação da cultura geek se a gente não tivesse um espaço onde os geeks pudessem se encontrar e pudessem conversar e pudessem articular, entendeu? Os grandes estúdios de cinema querem conversar com esse público porque eles sabem que esse público é muito ativo nas redes sociais. Então eles percebem que eles já vão ter a divulgação que eles precisam do filme deles muito mais rápido do que qualquer outro título. Então por isso quando você vai falar, vamos fazer um filme, sei lá, da Arlequina, da DC, é mais fácil liberar um filme da Arlequina do que um filme de uma história totalmente original, completamente desconhecida, porque os fãs da Arlequina, na hora que sair a primeira foto, a hora que sair a primeira escalação da mulher que vai ser a Arlequina, eles já vão divulgar. Na hora que sair a primeira foto com ela vestida de Arlequina, eles vão divulgar. Na hora que sair o primeiro trailer, eles vão divulgar, as pessoas vão surtar. Então, esses filmes já vêm embutido vários multiplicadores. Então, você tem uma fanbase que vai se tornar multiplicadores. E para isso, pros estúdios, é uma mão na roda, você economiza uma grana enorme com isso, entendeu? Mídia, é lógico. Então é um conjunto de fatores aí, mas quem tá puxando isso é o cinema, claramente. A TV veio junto depois, digamos. E tem alguma curiosidade, tipo, alguma coisa engraçada que aconteceu nesse tempo gravando? Sei lá, alguma pessoa que te encontrou e falou alguma coisa? Não, eu na CCXP desse ano, eu tava andando, né, tava cobrindo a CCXP, não como pro Gay Nerd, tava cobrindo pra Mundo Estranho. A Mundo Estranho a gente cobre tanto quando imprensa como também expositora, a gente tem um stand lá. E aí eu tava lá circulando, fazendo as 1000 pautas que todo mundo tinha que fazer pra nossa cobertura. E aí um menino que tava numa fila enorme, saiu da fila e veio conversar comigo, tipo, você não é o Gay Nerd? Foi a primeira pessoa que me reconheceu, assim, na rua. Né, sei lá, em público. E aí eu tipo, levei uns segundos, assim, pra entender. Falei, sim, ela fez, nossa, adoro os seus vídeos e não sei o quê. Aí ele tirou foto comigo, aí a mãe dele tava junto. Obviamente a mãe dele provavelmente nunca viu o vídeo, mas falou assim, bom, deve ser famoso, vou tirar foto. Tirou foto comigo também, aí começaram umas pessoas a tirarem foto. Foi bem engraçado, foi bem bacana. E foi tipo a primeira vez que tinha Foi. Depois no carnaval rolou também, no carnaval fui reconhecido. Foi em bloquinho, assim. E num bloquinho, mas foi bem bacana, é muito legal isso, cara, é bem legal. Eu fico imaginando, evidentemente, pessoas que têm muita atenção, que têm muito público, muita gente inscrita, como deve ser difícil, assim. Deve ser bastante complicado, o tempo todo. Não dá pra sair pra comer ali e ver uma galera em cima. Mas acho de engraçado só isso mesmo. Só isso? Tudo bem, obrigada. Então tá.